Levítico capítulo 11. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Levítico no capítulo 11. Antes de começarmos aqui o capítulo 11 de Levítico, vamos dar uma olhada nos primeiros versículos do capítulo 28 de Deuteronômio, porque às vezes nós temos a tendência de ficarmos travados, empacados na lei e pensamos: eu gostaria de poder pular isso. Isso é realmente necessário? Nós não estamos sob a graça de Deus? Não vivemos na era da graça? Mas, na verdade, é importante que nós entendamos que Deus está nos dando algumas leis espirituais. E sobre a sua palavra, Deus declarou no capítulo 28 de Deuteronômio: E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos, que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo o que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Ou seja, Deus nos deu determinadas leis espirituais. Se nós obedecermos, seremos abençoados. Mas, se você continuar a ler o capítulo 28 de Deuteronômio, você vai ver as coisas que vão acontecer se você abandonar a lei de Deus. Se você a ignorar, ele diz no versículo 15: Será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, maldito serás tu na cidade, e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. E ele prossegue, falando das maldições que virão. Agora, em Josué capítulo 1, Deus dá uma instrução a ele. No versículo 8 ele diz: Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, se você o guardar, se você o seguir, se você meditar nele, Deus vai fazer prosperar o seu caminho e você será bem-sucedido. No Salmo 1, Davi declara: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Agora, eu sei que às vezes você acha monótono estudar as leis. Mas saiba disso, se você meditar nelas, e a ênfase é para cuidar em fazê-las, a bênção de Deus vai estar sobre a sua vida. Agora, os filhos de Israel cometeram um grande erro ao pensar que, por ter a lei, eles já estavam justificados por ela. Mas Paulo disse que não é só por ter a lei, mas o cumprir a lei que traz a bênção. E então, voltando agora ao capítulo 11 de Levítico, nós vamos ver que o Senhor fala dos alimentos que eles podiam comer e dos que eles não deveriam comer. Agora, eu acho que isso mostra que Deus se interessa pela sua saúde. Se o Senhor falasse conosco hoje, eu tenho certeza de que Ele iria falar muita coisa sobre as porcarias que se comem por aí.
Ele se mostra interessado na sua alimentação. Você não pode comer tanta porcaria e pedir a Deus que lhe dê um corpo saudável. Eu já compartilhei que, quando nós chegávamos do seminário à noite, nós comprávamos sorvete, cobertura de chocolate, chantilly. E alguém falava, quem vai dar graças hoje? E eu dizia, você não pode pedir a Deus que abençoe isso aqui. Você sabe que isso não faz bem para você. Coma e sofra as consequências, mas não peça a Deus que abençoe isso. Deus está interessado numa nutrição saudável, e os alimentos que Deus lhes permitiu comer eram alimentos bons, saudáveis. Tinha um motivo relacionado à saúde para cada alimento que Deus proibiu. Agora, no Novo Testamento, nós entendemos que a Bíblia diz, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23, todas as coisas me são lícitas. Mas Paulo acrescenta, mas nem todas as coisas edificam. Pedro viu um lençol descer dos céus com todo tipo de coisas puras e imundas sobre ele. E o Senhor disse, levanta-te, Pedro, mata e come. E ele disse, Senhor, nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Lemos isso em Atos 11, versículos 7 e 8. E muitos aceitam isso como uma luz verde de Deus para comer em qualquer coisa. Eu posso comer bacon, presunto, bisteca de porco, porque Deus disse, não chames tu comum ao que Deus purificou. Na verdade, Deus não estava falando sobre carne de porco, ele estava falando sobre os gentios. E ele disse isso a Pedro porque Deus iria chamá-lo para pregar aos gentios. Mesmo assim, eu creio que Paulo foi um judeu livre, e eu tenho certeza de que ele comeu bistecas de porco quando elas lhe foram servidas. Porque ele disse, recebam tudo com ações de graça, e comei o que se puder diante de vós, sem nada perguntar. Entretanto, isso não foi dito em relação à carne de porco. Ele disse, não pergunte se a carne foi sacrificada aos ídolos. Se eles disserem que foi, não coma, porque se você comer, você vai ofender a sua consciência e a deles. E Jesus disse em Mateus 15, 11, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Por isso, eu acredito que, no Novo Testamento, o Senhor nos deu o privilégio de comer coisas que eram proibidas aos judeus. Quando surgiu o assunto sobre o relacionamento da igreja gentia com a lei, Pedro disse, não coloquem sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar. E no final, eles só mencionam uma coisa, que eles se abstivessem das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue e da carne sufocada. Eles não entraram nos detalhes das restrições alimentares da lei, que Deus lhes tinha dado em Levítico. Agora, estudando o capítulo 11 de Levítico, nós vemos os animais que Deus disse que eles poderiam comer. E assim, ele dá uma regra básica. Versículo 3. Dentre os animais, todo o que tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, e rumina, deles comereis. Temos exemplos de animais que não podiam ser comidos porque eles não tinham todos os 3 itens. Os animais precisavam ter as 3 coisas: unhas fendidas, a fenda das unhas se dividir em duas e ruminar. Versículo 4 ao 6. Destes, porém, não comereis, dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas. O camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas, esse vos será imundo. E o coelho, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, esse vos será imundo. E a lebre, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, essa vos será imunda. Agora, alguém me disse certa vez que um amigo seu não acreditava mais em Deus ou na Bíblia por causa desse versículo que diz que o coelho rumina. O amigo disse que o coelho não ruminava, portanto, se a Bíblia fosse realmente a palavra de Deus, ela não deveria dizer que um coelho rumina, quando ele não rumina. Bem, o animal citado em hebraico é o arnebet, e que tipo de animal é esse, eu não sei. Mas os tradutores da Bíblia acharam que talvez ele fosse uma espécie de coelho. Mas que animal ele era,
exatamente, nós não sabemos. Mas, curiosamente, descobriram recentemente que o coelho rumina. E já há artigos e evidências científicas para provar que o coelho rumina. Então, o rapaz largou mão da sua fé por nada. Isso é muito triste. Agora, era proibido comer carne de porco. Nós entendemos que os motivos para essa proibição são relacionados à saúde. Quanto à carne de porco, nós sabemos que é importante que ela seja bem cozida. Nunca peça bistequinha mal passada, porque tem o risco de pegar triquinose da carne de porco mal passada. Você tem que cozinhá-la para que os vermes sejam totalmente mortos. Então, você acaba comendo os vermes mortos, sem correr o risco de encontrar algum vivo. Bem, é importante que você cozinhe a carne de porco muito bem, ou você pode colocar a sua saúde em risco. Mas hoje nós sabemos disso. Nós sabemos a importância de se cozinhar bem a carne de porco, mas muitas pessoas já ficaram muito doentes porque não a cozinharam direito. Nós vemos que Deus estava protegendo seu povo. Ao invés de dizer como cozinhar ou que eles cozinhassem bem, ele a coloca na lista dos alimentos proibidos. Deus também falou sobre os animais aquáticos. Ele dá algumas regras básicas e depois fala de algumas coisas que eles não deveriam fazer. Mas, no geral, o básico é este, versículos 9 e 10. De todos os animais que há nas águas, comereis os seguintes: todo o que tem barbatanas e escamas nas águas, nos mares e nos rios, esses comereis. Mas todo o que não tem barbatanas nem escamas nos mares e nos rios, todo réptil das águas e todo ser vivente que há nas águas, estes serão para vós abominação. Isso quer dizer que eles não deveriam comer alguns tipos de peixes. O caranguejo, é claro, era proibido. Mariscos, proibidos. É sabido que durante alguns meses do ano os moluscos são venenosos. Então, mais uma vez, Deus está protegendo o povo com as leis que falam de peixes e frutos do mar. Agora, depois que nós aprendemos sobre essas coisas, nós podemos comê-las. Quer dizer, você pode comer sua sopa de mariscos. É só saber quais meses do ano você pode consumi-los e quais não pode. Então, versículo 12. Todo o que não tem barbatanas ou escamas nas águas será para vós abominação. Depois, ele diz que alguns pássaros não deveriam ser consumidos. Você não deveria comer a águia, o quebrantoço, o abutre, o corvo, a avestruz, o gavião e aves similares, a gaivota, corvo marinho, a coruja, a gralha, o cisne, o pelicano, a cegonha, a garça, a polpa e o morcego. Eu nunca tive nenhum problema com nenhuma dessas coisas. Eu nunca me senti tentado a comer essas aves, então essa parte da lei não me causa nenhum problema. Mas depois, no versículo 21, mas isto comereis de todo o inseto que voa, que anda sobre 4 pés, o que tiver pernas sobre os seus pés, para saltar com elas sobre a terra. Isso quer dizer que você pode comer gafanhotos. E João Batista comia gafanhotos e mel silvestre. Você pode comer abelhas se você se sentir inclinado, e gafanhotos, se isso lhe der prazer. Versículos 23 e 24. E todos os outros insetos que voam, que têm 4 pés, serão para vós uma abominação, e por estes sereis imundos. Qualquer que tocar os seus cadáveres, imundo será até a tarde. E assim por diante. Depois, Deus dá as regras sobre as coisas imundas, que se você tocasse em cadáveres, ficaria imundo até a tarde, como você tinha que se lavar e assim por diante. Na verdade, muitas dessas leis são sobre atenção, asseio e o cuidado após tocar cadáveres. Deus está lhes dando lições sobre higiene. Versículo 46. Esta é a lei dos animais e das aves e de toda criatura vivente que se move nas águas. É interessante que no final de cada capítulo tem uma espécie de resumo do assunto do capítulo. E no versículo 46 você tem um resumo das coisas que Deus determinou. Versículos 46 e 47.
Esta é a lei dos animais e das aves e de toda criatura vivente que se move nas águas e de toda criatura que se arrasta sobre a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, e entre animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. Eu reparei que o rato, os lagartos, as lesmas, as toupeiras estão na lista dos proibidos. Então, aqueles entre vocês que gostam de lesmas, saibam que vocês passariam melhor sem elas. Levítico, capítulo 12. Aqui no capítulo 12, o Senhor fala sobre a mulher que deu à luz. Versículo 2 ao 6. Fala aos filhos de Israel, dizendo: se uma mulher conceber e der à luz um menino, será imunda 7 dias, assim como nos dias da separação da sua enfermidade será imunda. E no dia 8º se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Depois ficará ela 33 dias no sangue da sua purificação. Nenhuma coisa santa tocará e não entrará no santuário até que se cumpra os dias da sua purificação. Mas, se der à luz uma menina, será imunda 2 semanas, como na sua separação. Depois ficará 66 dias no sangue da sua purificação. E quando forem cumpridos os dias da sua purificação, por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto, e um pombinho ou uma rola para expiação do pecado, diante da porta da tenda da congregação, ao sacerdote. Então, tem uma oferta de consagração e uma oferta de pecado. Versículos 7 e 8, o qual o oferecerá perante o Senhor, e por ela fará propiciação, e será limpa do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der à luz menino ou menina. Mas, se em sua mão não houver recursos para um cordeiro, então tomará 2 rolas, ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a propiciação do pecado. Assim, o sacerdote por ela fará expiação e será limpa. Agora, tem uma coisa interessante. Depois do nascimento de Jesus, quando Maria e José foram realizar o ritual da purificação, Maria levou 2 pombinhos, o que indica que eles viviam em circunstâncias difíceis. Eles não tinham riquezas, eram pobres. Eles não tinham condições de levar um cordeiro. Os pobres podiam levar pombinhos. Então, o fato de Maria e José terem levado os 2 pombinhos para o sacrifício, para o ritual de purificação, indica que eles eram pobres. Levítico, capítulo 13. No capítulo 13, nós vamos ver que Deus vai falar sobre a lepra. Os sacerdotes recebem instruções sobre como diagnosticar a lepra e as erupções no corpo da pessoa, como eles deveriam examinar a pessoa. Eles iriam checar a cor dos pelos da pele manchada para identificar a lepra. Agora, isso tinha 2 partes. A primeira, se realmente fosse lepra, e muitas vezes eles os separavam por 7 dias e depois examinavam de novo para ver se tinha alguma mudança. Mas Deus queria que eles tivessem muito cuidado. Se fosse lepra, eles isolariam a pessoa do povo para impedir que a doença se espalhasse. Era uma espécie de quarentena, mas, em segundo lugar, eles deviam examinar cuidadosamente para não isolar ninguém que não fosse leproso. Deus queria que eles fossem meticulosos nos 2 casos. Eles tinham que ter certeza, porque se fosse lepra, a pessoa seria isolada da comunidade para que a doença não se espalhasse. Se não fosse lepra, eles tinham que ter certeza para não isolar uma pessoa sadia da comunidade. E assim, o capítulo 13 fala da lepra. Fala sobre a identificação dessa doença repugnante pelo sacerdote e sobre a separação da pessoa diagnosticada com lepra. O versículo 45 diz que, se a pessoa tivesse lepra, ela teria que gritar: imundo, imundo, e também fala o que teriam que fazer com as roupas, se nelas fosse achada a doença, como destruí-las e diversos outros detalhes. Versículo 59 diz:
Esta é a lei da praga da lepra na roupa de lã, ou de linho, ou do fio urdido, ou tecido, ou de qualquer coisa de peles, para declará-la limpa ou para declará-la imunda. Levítico, capítulo 14. O capítulo 14 começa aqui com palavras fascinantes, versículos 1 e 2. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. E isso é muito interessante, porque a lepra era incurável. Então, Deus toma medidas na lei para que ele pudesse operar a sua graça sem intervenção humana, porque tecnicamente a lepra era incurável. Mesmo assim, Deus colocou na lei uma provisão para dar a si mesmo espaço para operar a cura de maneira sobrenatural. Por isso existe a lei do leproso no dia da sua purificação. É interessante Deus dizer ao sacerdote: primeiro tem que sair do arraial para examinar o leproso, porque os leprosos viviam fora do acampamento. Eles eram banidos da comunidade. Então, o sacerdote tinha que sair do acampamento e examinar a pessoa. Versículo 3 ao 10. E o sacerdote sairá fora do arraial e o examinará, e eis que, se a praga da lepra do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar se tomem 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e carmesim, e hisopo. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre águas vivas, e tomará a ave viva, e o pau de cedro, e o carmesim e o hisopo, e os molhará com a ave viva no sangue da ave que foi degolada sobre as águas correntes. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, espargirá 7 vezes. Então o declarará por limpo, e soltará a ave viva sobre a face do campo. E aquele que tem de purificar-se, lavará as suas vestes, e rapará todo o seu pelo, e se lavará com água. Assim será limpo, e depois entrará no arraial. Porém, ficará fora da sua tenda por 7 dias. E será que, ao 7º dia, rapará todo o seu pelo, a sua cabeça e a sua barba, e as suas sobrancelhas. Sim, rapará todo o pelo, e lavará as suas vestes, e lavará a sua carne com água, e será limpo. E ao 8º dia tomará 2 cordeiros sem defeito, e uma cordeira sem defeito, de 1 ano, e 3 dízimas de flor de farinha para oferta de alimentos, amassada com azeite, e 1 log de azeite. Ele tinha que oferecer uma oferta da expiação e depois uma oferta queimada ou uma oferta de consagração. Versículo 14 ao 17. E o sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote tomará do log de azeite e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Então o sacerdote molhará o seu dedo direito no azeite que está na sua mão esquerda, e daquele azeite com o seu dedo espargirá 7 vezes perante o Senhor. E o restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, em cima do sangue da expiação da culpa. Então, esse era o ritual que trazia o leproso de volta à comunidade e que o permitia viver novamente entre o povo. A lepra tem sido usada frequentemente como uma figura ou como um tipo do pecado, por causa da sua origem misteriosa e da sua transmissão. Nós não sabemos como a lepra é transmitida de uma pessoa para outra. Nós não sabemos como alguém pega a lepra, assim como nós não sabemos como ela é transmitida de um ao outro. Mas parece que a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram, que houve uma transmissão, mas nós não sabemos como. A lepra, segundo os padrões da época, era incurável. Agora, hoje, a medicina pode impedir o avanço da lepra e até curá-la. A medicina passou a impedir o avanço da doença. Primeiramente, não se podia curá-la.
Para os homens, ela era incurável e mortal, assim como o pecado. A lepra é traiçoeira enquanto se alastra pelo corpo do doente. Ela primeiro destrói os nervos e avança até atingir os órgãos vitais. Assim como o pecado parece crescer de forma gradual e traiçoeira, porque ele destrói a vontade do homem de detê-lo. Então, no ritual da purificação da lepra, nós vemos dois pássaros. Um que é morto, cujo sangue é colocado num vaso de barro. O segundo pássaro é mergulhado na mistura de água e sangue. Eu tenho certeza que, se você olhar detalhadamente, você vai encontrar muitos símbolos. O porquê da madeira de cedro, do carmesim, do hisopo e o porquê do sangue com água. Pois eu tenho certeza que tudo isso anuncia Jesus Cristo e o sacrifício que ele fez por nós. É interessante que parece ter uma fita escarlate, vermelha, sendo tecida por todo o Velho Testamento, apontando para Jesus Cristo. Aqui o leproso deveria levar o carmesim. Nós podemos lembrar que a prostituta Raabe deveria pendurar uma corda vermelha na sua janela para que todos os que estivessem na sua casa fossem salvos quando os filhos de Israel capturassem Jericó. O pau de cedro certamente estaria anunciando a cruz. Eu tenho certeza de que todos eles, de certa forma, aguardavam a cruz. A cruz teria sido de cedro? Eu não sei. Eu não ficaria surpreso se fosse. A água com sangue certamente nos fala de quando o soldado romano abriu o lado de Jesus e de lá fluiu sangue e água. Isso fala da nossa purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Quando Jesus estava na cruz, eles pegaram um hisopo com vinagre e colocaram nos seus lábios, nos lábios de Jesus, quando ele clamou: "Tenho sede". Por isso, eu tenho certeza de que tudo isso traz um lindo simbolismo. Quando você estiver lendo, abra o seu coração ao Espírito. E eu tenho certeza que Deus pode lhe dizer como pôr essas coisas em prática. Eu não tenho muita inclinação para espiritualizar versículos, embora eu acredite que exista analogias espirituais por toda a Bíblia. Esse não é o meu tipo nem o meu método de ensino. Eu deixo isso para os que têm mais compreensão sobre a aplicação espiritual das figuras. Eu acho as figuras lindas e fascinantes quando são explicadas. Nós chegamos então à consagração da pessoa que foi purificada. O sangue é colocado na sua orelha, no seu polegar e no seu pé, o que simboliza a consagração da sua vida a Deus. Isto foi feito com Arão quando ele foi santificado para o sacerdócio. O sangue foi colocado na sua orelha direita, no polegar da mão direita e do dedão do pé direito, simbolizando que o seu ouvido esteja aberto para Deus, que as suas mãos sejam usadas para a obra de Deus, que os seus pés andem no caminho de Deus. E nós também somos purificados do nosso pecado. Mas não é só isso. Nós passamos a viver uma vida consagrada a Deus, uma vida de compromisso a Deus. Os nossos ouvidos estão abertos à sua voz. As nossas mãos fazem a sua obra. Os nossos pés andam no seu caminho. Esta é uma analogia entre o leproso que foi purificado e o pecador que é purificado. Esta é a sua consagração e o seu compromisso com Deus. E ele continua e dá os detalhes das leis dos que têm a praga da lepra. O versículo 32 faz um tipo de resumo. Versículos 32 e 33. Esta é a lei daquele em quem estiver a praga da lepra, cujas posses não lhe permitirem o devido para purificação. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Agora, quando eles chegassem à terra, uma praga poderia se alastrar nas casas. Devia ser uma espécie de bolor, e se isso aparecesse numa casa, eles deveriam raspar as pedras, rebocá-las novamente, e se a praga voltasse a aparecer, eles deveriam derrubar a casa toda. Mas, se depois de rebocar a praga não aparecesse mais, a casa era considerada limpa, e eles poderiam morar nela. Eles deveriam levar 2 pássaros e matar um na água, e seguir o mesmo ritual da lei do leproso, aqui no capítulo 14. Levítico, capítulo 15. E agora, chegando aqui ao capítulo 15, nós vemos que Deus vai falar sobre uma espécie de furúnculo, de uma erupção da pele, de uma espécie de ferida que produz pus que a pessoa pudesse ter.
Tendo isso, ela se torna imunda, e tudo isso tem a ver com princípios de higiene. Tudo o que a pessoa vestir ou tocar se torna imundo, e ele fala de diversos processos pelos quais eles precisavam passar até que a ferida ou infecção fosse curada. É interessante que as leis da purificação, como as lavagens, eram importantes para uma boa higiene. Até pouco mais de 100 anos atrás, os hospitais nem sempre seguiam boas práticas de higiene. Os médicos não se lavavam tanto. Na verdade, eles achavam que quanto mais sujas de sangue as roupas dos médicos estivessem, maior a impressão de serem eficientes e efetivos. E eles iam de um paciente ao outro sem se lavar, de um parto ao outro sem se lavar e de uma cirurgia a outra sem se lavar. Eles saíam todos sujos de sangue e passavam de uma pessoa a outra sem uma rotina de limpeza apropriada. Agora, um dos primeiros médicos que recomendou que se começasse a adotar procedimentos de higiene quase perdeu a licença por ter sugerido tal coisa. Ele foi menosprezado entre a comunidade médica por um bom tempo, até conseguir provar, estatisticamente, que a taxa de mortalidade entre os seus pacientes, especialmente entre as mulheres no parto, era drasticamente menor do que todos os outros, por causa das práticas cuidadosas de higiene. E isso aconteceu há pouco mais de 100 anos. Não havia o mínimo cuidado com limpeza, mas se eles tivessem lido as leis que Deus deu, eles saberiam a necessidade e o valor do asseio e da limpeza. Agora, a Bíblia não diz que o asseio é religiosidade, com essas palavras. Essas palavras estão no Corão, mas não na Bíblia. Mas, certamente, pode-se concluir que a limpeza é importante. A limpeza física é importante. Isso certamente é ensinado na lei, embora ela não esteja relacionada à piedade, à religiosidade, porque elas estão em áreas completamente diferentes. Mas para o seu próprio bem-estar físico, a higiene é muito importante para impedir o avanço de doenças e para se ter uma boa saúde. A higiene é muito importante. E então, ao chegarmos ao capítulo 15, nós vemos que ele aborda esse assunto. Ele fala desse tipo de infecção. Ele aborda diversos procedimentos de limpeza e como eles deveriam ser limpos. Ele fala de número de dias e de vários detalhes, lidando basicamente com limpeza. Depois, ele fala sobre a mulher. Ele aborda o assunto da mulher no seu período menstrual, e nesse período ela estaria cerimonialmente imunda. Qualquer pessoa que tocasse a cama onde ela dormiu ficará imunda e teria que se lavar, e assim por diante. E depois do seu período menstrual, ela teria que esperar 7 dias, e no 8º dia ela deveria levar 2 rolas, ou 2 pombinhos, para o sacerdote, para expiação do pecado e para holocausto. Depois disso, ela estaria cerimonialmente limpa e poderia voltar a ter relações físicas com seu marido. É interessante que, sem dúvida, havia grande fertilidade entre o povo, porque eles voltavam a poder ter relações físicas na época da ovulação, e isso contribuía para o rápido aumento da população. Versículo 31. Assim separareis os filhos de Israel das suas imundícias, para que não morram nas suas imundícias, contaminando o meu tabernáculo, que está no meio deles. Agora, sobre as imundícias. É importante entendermos que isso era impureza cerimonial e que durante o período dessa imundície ou impureza, eles não tinham permissão de ir ao tabernáculo de Deus. Se você tivesse uma ferida purulenta, você não podia ir ao tabernáculo de Deus, enquanto não passasse pelos 7 dias de lavagem. Eles lavavam roupas, lavavam o corpo, lavavam tudo, e depois que a ferida fechasse, criasse casquinha e fosse curada, você poderia ir ao tabernáculo. Aquilo era imundície cerimonial. Você não podia ir ao tabernáculo de Deus durante o período de imundície, impureza.